Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas a mais essa aula. Meu nome é Arlindo Saulo, eu sou investidor, sou também educador financeiro e nessa aula, agora sim, você vai descobrir que você não precisa ser um especialista para começar a investir. Você não precisa ser um especialista para fazer seu dinheiro multiplicar, para ter renda crescente, recorrente com seus investimentos. Você não precisa. É muito diferente você ser um especialista e você fazer o seu dinheiro crescer e ter renda com os investimentos, né? Então não tem conexão uma coisa com a outra, né? Eu vejo inclusive alguns especialistas que não conseguem ter o resultado de pessoas comuns, né? Nós vamos conversar sobre isso. Eu vou te falar também que, cara, a forma com que você enxerga o mundo das finanças, dos investimentos, influi diretamente no resultado que você tem. Então é importante, eventualmente, você enxergar diferente essa questão, principalmente essa questão de que muitas pessoas acham que precisa ser um especialista para começar a investir, precisa de muito dinheiro, nós já falamos na aula passada, e hoje nós vamos falar se precisa ser um especialista, beleza? Como as pessoas pensam, né, em relação aos investimentos? Eu já conversei com várias pessoas, inclusive pessoas que hoje investem e pessoas que eventualmente ainda não investem, né? Então eu pergunto para essas pessoas o seguinte: o que você pensa sobre investir? O que vem na sua cabeça? Aí tem pessoas que falam o seguinte, que vem a imagem daquele tanto de gente gritando com telefone, sabe? Aqueles telefones grandes assim, gritando. É a imagem que eu tinha antes de saber o que era investir. Essa era o meu paradigma, né? Mas tem gente que acha que precisa ter 4 monitores na mesa e olhando aquilo ali simultaneamente, e a pessoa precisa ficar ali tomando decisão, ela não pode trabalhar mais em outra coisa, ela tem que largar o emprego dela para ficar só por conta de investir, né? Então ela vai olhar ali simultaneamente o índice Dow Jones, o índice Bovespa, o gráfico do dólar, notícia, e aí ela vai começar a investir e fazer dinheiro. Tem gente que pensa isso, né? Eu não julgo ninguém que pensa essas coisas ou outras coisas, né, relacionadas a isso, sobre investimento. Por quê? Porque a educação financeira do nosso país não é lá grandes coisas. Na verdade, ela nem existe, né? É uma educação financeira inexistente. Então, você pode passar uma água aqui depois, se for o caso. É uma educação financeira inexistente. Por causa disso, as pessoas criam as suas próprias teorias a respeito de investimentos, né? E, cara, eu tinha minha visão errada. Eu achava que era aquele tanto de gente gritando. Eu achava que só podia investir quem tivesse muito dinheiro. Eu só achava que pudesse investir quem já era muito inteligente, quem já era especialista no mercado. Precisava de muito conhecimento para começar a investir. E como eu sou um camarada que na época, né, eu falei, não, eu gosto de estudar, eu vou para cima, eu vou aprender esse negócio. E aí eu achei que eu, né, precisava de muito conhecimento, assim, enfim, acho que deu para entender essa questão, né? Só que eu descobri que não era bem da forma que eu achava que era. E foi interessante que depois eu descobri que só com o computador ou notebook ou o próprio celular ali, com acesso à internet, você já começa a investir, você já investe e você às vezes tem um resultado muito melhor do que o especialista lá, o gestor de fundo, né? O gestor de fundo de hedge. Só com um celular e acesso à internet, só com um notebook às vezes e acesso à internet. E não precisa ser lá um celular grandes coisas, não precisa ser lá um notebook grandes coisas, né? Porque assim, o segredo não está no meio que você usa para investir, né? O que faz a diferença total são outras coisas relacionadas, né? São, por exemplo, a forma com que você investe, a forma com que você escolhe seus investimentos, e a gente vai falar mais disso hoje. Então é importante que você fique até o final, tá? Para entender esse raciocínio completo. E aí eu descobri assim, cara, o que realmente é então investir? O que realmente é então colocar o dinheiro para trabalhar? O que realmente é ter renda com os investimentos? Né? O que eu preciso? Quanto tempo eu preciso de fato? Eu descobri que com 30 minutos por mês eu já consigo fazer o que eu preciso fazer naquele mês em relação aos investimentos e consigo já sacar a minha renda, né?
mensal ali. Cara, 30 minutos por mês eu tô falando uma pessoa que faz muito devagar. Tem meses que às vezes as pessoas nem precisam olhar para os investimentos, né? Quando você faz da maneira certa, quando você sabe o que fazer, quando você tem estratégia certa, cara, você vai ter o trabalho ali só de sacar a sua renda mensalmente. É muito simples. E eu complicava demais. E eu vejo que tem algumas pessoas que complicam muito, sabe? Eu não sei se tem gente que complica para se fazer necessário. Já viu que tem gente que complica a coisa para falar assim, não, você precisa de mim? Não, cara, assim, ó, é muito simples a parada. E eu achava que, cara, eu precisava colocar um terno, uma gravata e ir para algum lugar, para um escritório ou, sei lá, tinha que ter alguma coisa específica, mas não tem nada disso, né? Então você precisa de muito pouco tempo. Então, assim, você precisa ser um especialista para investir? Já respondendo a pergunta dessa aula, né? Definitivamente não, galera. Definitivamente não. Você não precisa, eu não preciso, ninguém precisa ser. Deixa eu te dar uma analogia aqui para você entender essa parada do especialista. Suponhamos que você está no mar, tá? E você está, eu não sei se fala dirigindo, pilotando, enfim, você está conduzindo um barco, uma embarcação grande. Beleza? Então você está lá conduzindo aquela embarcação. Ou, em outro cenário, você está conduzindo um jet ski. A pergunta para você, o que é mais fácil manobrar? Uma grande embarcação ou um jet ski? O que é mais fácil? Um jet ski é muito mais fácil, né? Porque com jet ski você faz a manobra que você quer ali muito rápido, você vira muito rápido, você redireciona para onde você quer ir muito rapidamente e com muita facilidade. Basta 2 mãos ali, né? Numa embarcação maior não é tão fácil assim, né? A gente vê o exemplo aí do Titanic lá atrás, né? Pô, o Titanic, o pessoal viu o iceberg antes de bater, mas não conseguiu fazer a curva, não conseguiu desviar do iceberg. E acabou que aconteceu o que aconteceu, né? Vários acidentes aí, né, em embarcações acontecem porque não dá tempo de fazer a manobra. Mas por que eu tô te falando isso? Porque quando você tem uma carteira maior, né, quando você tem já muito dinheiro, isso vai ficar, não vou falar que vai ficar mais difícil, mas as manobras precisam ser mais precisas. Mas quando você está começando com pouco dinheiro, você tem um jet ski na mão e fica muito mais fácil de você ter um resultado melhor do que um cara que já é especialista. Eu tô te falando isso porque o que vai mudar o jogo é o conhecimento, é a sabedoria para lidar com o investimento pequeno. E tem muita gente que desanima. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim, eu desanimo de começar com pouco dinheiro até ver aquele negócio crescer e tal. Cara, a melhor coisa que tem é você começar com pouco dinheiro. Até para quem tem muito dinheiro, eu sugiro começar a investir com pouco dinheiro, porque quando você faz isso, você aprende a lidar com um jet ski, depois você vai aprendendo a lidar com uma lanchazinha, depois você vai subindo de nível até você estar num navio maior, tendo eu vou dizer, a habilidade para lidar com aquela carteira maior, com aquele portfólio de investimento maior, mas isso começa pequeno. Então, assim, é importante você começar pequeno sem mesmo ser um especialista. Só que o problema é o seguinte, tem gente que começa pequeno sem método, adoidado, né? Igual teve uma pessoa ontem que me chamou nos stories e falou assim, Arlindo, como é que funciona isso, essa parada de investimento nos stories, não, no direct, né, no Instagram? Arlindo, como é que funciona essa parada de investimento? Eu tenho R$192 numa corretora aí, e aí, dá pra eu ter renda com esses investimentos? Como é que funciona? Cara, assim, ó, é muito bom que a pessoa comece, né? Mas o mais importante depois que a pessoa começou é consistência para manter uma disciplina nos aportes, né? O que é aporte? É a quantidade de dinheiro que você investe mensalmente. Mas pensa comigo, se você está lá com seus R$190, com seus R$200, com seus R$300 que seja, com seus R$50 que seja, e você não tem estratégia, você está perdendo dinheiro,
não vai fazer sentido também. Você está dando passos para trás, porque o dinheiro, para muitas pessoas, ele é suado, galera. E não faz sentido a gente perder dinheiro. E é por isso que é fundamental ter a estratégia correta, ter saber o que está fazendo, porque senão você vai, por mais que você está num jet ski, você vai afundar esse jet ski. Não faz sentido isso, né? O que eu quero dizer? Que por mais que seja um jet ski, você tem que aprender a pilotar, né? E aprender a pilotar é que é importante nesse primeiro momento. Entender a simplicidade da coisa, sabe? Parar de complicar muitas coisas que eventualmente as pessoas complicam e começar a aprender a pilotar de fato. Eu aprendi a pilotar o jet ski, agora eu vou aprender uma lancha, como eu disse, né? E aí vai subindo. E aí tem muita gente que me pergunta o seguinte: tá bom, Arlindo, mas o que eu preciso de fato para ter renda com meus investimentos? Deixa eu só preparar aqui porque eu vou compartilhar a tela daqui a pouco. Aqui, ó. Beleza. Arlindo, o que eu preciso para ter renda com meus investimentos? O que eu preciso para ter essa renda crescente, para ver esse dinheiro crescer? O que eu preciso? Primeira coisa, deixa eu te dar um conselho aqui. Para de ficar pulando de galho em galho. O que é isso? Eu percebo que as pessoas hoje em dia, né, como a gente está na era da informação, a gente tem muita informação disponível, as pessoas tendem a ficar pulando de galho em galho e não se aprofunda em nada, vira um tanto de gente superficial em todas as frentes, né? Quando fala de investimento é a mesma coisa, o camarada tem um tanto de gente que ele acompanha, um tanto de opinião que ele absorve aquilo ali, e isso faz com que ele fique parado. No momento ele está vendo um vídeo de tesouro direto, no segundo momento ele já está vendo um vídeo de análise de ações, no outro momento ele já está vendo um vídeo de valuation, no outro momento ele já está vendo um vídeo de mentalidade. Cara, então assim, as pessoas tendem a não se aprofundar e ficar de galho em galho. E sabe o que isso faz? Isso faz com que as pessoas não consigam sair do lugar. O meu primeiro conselho, se você quiser ter renda com os investimentos, procure alguém que ensina a ter renda com os investimentos e aprofunde no conteúdo dessa pessoa. Alguém que você confie. Não precisa ser eu, tá, gente? Pode ser qualquer pessoa, mas aprofunde. Traz profundidade para o seu conhecimento. E quando você faz isso, você percebe que é muito mais simples do que você estava pensando que era. E é importante esse aprofundamento em uma metodologia, porque senão você depois você nunca vai conseguir ter resultado, porque você nunca aplicou uma metodologia. É importante aplicar um método. É importante você conhecer um método primeiro, para depois você conhecer outros. E aí você vai conseguindo separar na sua cabeça as metodologias e aí você consegue tomar decisões melhores. Então, o primeiro conselho que eu digo para quem quer ter renda com os investimentos, quem quer ter renda mensal crescente, para de ficar pulando de galho em galho, aprofunda em alguma metodologia que você entenda que faz sentido para você. Por exemplo, quer ter renda? Cara, aprofunda em quem ensina a ter renda com os investimentos, sacou? E assim, cuidado com quem não é educador financeiro, né? Eu prefiro quem é educador financeiro. Por quê? Porque o educador financeiro, diferente do influencer, o educador financeiro ele não tem viés. Ele não está geralmente conectado, né, vinculado a uma corretora ou alguma instituição financeira. Por exemplo, eu não tenho vínculo nenhum com ninguém. O que eu falo aqui é o que eu faço, o que eu aplico, o que dá certo para mim, o que dá certo para pessoas que eu vejo investindo, que eu acompanho, e é o que dá certo. Eu não trago aqui porque eu tenho lá um compromisso comercial com corretora A, B ou C, sacou? Então é importante também olhar se a pessoa é educador financeiro ou se ele é influencer, sacou? Então, quando você faz isso, quando você tem essa percepção, você começa a rodar o feed ali, porque como você está vendo uma live de finanças, parece que o Google e o Facebook, eles começa a sacar que você tem interesse nisso e começa a te bombardear de anúncio, de coisa, de promessa. Já deve estar chegando aí para você o tempo inteiro, né? Então, assim, ficar meio cego para esse tipo de coisa e aprofundar em uma metodologia. O primeiro conselho que eu te dou, se você quer ter resultado, né, de fato. Segunda coisa que você precisa, essa segunda coisa vai ser dividido em dois passos. Agora são passos práticos. Você precisa, anota aí, primeiro, você precisa identificar
o que é um bom investimento? O que é um ativo financeiro bom? Arlindo, o que é ativo financeiro? Para você entender o que é ativo financeiro, a gente precisa falar sobre a diferença entre ativo e passivo. Eu vou falar isso muito rapidamente aqui, mas depois a gente pode aprofundar nisso também. Porque assim, como o assunto ele é um assunto que dá para a gente aprofundar muito, né? Dá para ir ramificando, e eu gosto disso, né? Eu tenho que ficar me policiando aqui para ir no conteúdo propriamente dito de hoje. Então vamos lá, ativo e passivo. De forma simples, esquece aquela definição da contabilidade. Se você já estudou isso em contabilidade, esquece, aquela definição não vai te ajudar. Vai nessa definição aqui que eu vou te falar e anota isso. Essa é a definição de Robert Kiyosaki. Ele fala o seguinte, que ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Quando você entende isso, cara, as coisas começam a fazer sentido. Você olha para aquilo que você gasta e fala assim, cara, isso aqui tá colocando dinheiro no meu bolso ou tá tirando mais dinheiro do meu bolso ainda? Porque tem coisa que a gente compra que só tira dinheiro do bolso. E não tem nada de errado até certo ponto. O problema é que as pessoas, elas nunca param para pensar nos ativos. O que coloca dinheiro no seu bolso de fato hoje? Ah, meu emprego. Beleza, seu emprego. Mas o quê? Só o emprego? E se você perder o emprego? Acabou a fonte de renda, sacou? Então, sim, um ativo financeiro é algo que coloca dinheiro no seu bolso. E você precisa desenvolver essa habilidade, primeiro passo aqui, precisa desenvolver essa habilidade de escolher e de identificar bons ativos financeiros que estão aí, galera. Nós estamos vivendo num momento que tá cheio de oportunidade, tá assim, ó, tá lotado de oportunidade. Às vezes você não enxerga as oportunidades porque você não sabe. Mas a partir de hoje você já começa, né? Se você fez as 5 aulas, nós estamos na 6ª aula, você já começa a olhar para o dinheiro de forma diferente. Você já para de ver, às vezes, o dinheiro como vilão. Você vê ele como ferramenta. Ferramenta para quê? Para você ter uma vida melhor, para você dar uma vida melhor para sua família, para você ter mais liberdade financeira, para você ter renda com seus investimentos sem você ter que trabalhar, por exemplo. É uma coisa que, depois que eu descobri que isso é possível, a minha vida, cara, tomou um outro rumo. A minha produtividade aumentou. O efeito colateral de só de saber que isso é possível é fantástico. É fantástico. Só de ver pessoas que chegaram ou que estão no caminho para conquistar isso, cara, assim, é surreal. Então, o primeiro ponto, se você quer ter renda com os investimentos, o primeiro ponto dos 2 que eu vou falar aqui é você saber escolher um bom investimento, um bom ativo financeiro. Aí eu expliquei o que é ativo. A segunda coisa, eu preciso que você anote também. Você precisa saber se esse bom investimento está no preço certo, no preço justo para mais barato, né? Vamos dizer assim, se ele está barato, se ele está num preço bom de entrada, preço certo de entrada, eu acho que esse é o termo melhor. Então, 2 coisas, vamos recapitular. Gente, olha como é que é simples. Você precisa saber se o investimento é bom ou não e você precisa saber se ele está num preço minimamente justo. Simples assim. Se você fez isso, você começa a ter renda com seus investimentos, eu diria que tipo 15 dias, 30 dias depois que você começa a colocar isso aqui em prática. Aí antes da gente ir para a prática, eu vou compartilhar minha tela aqui, tem uma pergunta que surge nesse momento que é a seguinte: por que é importante saber se um investimento é bom ou não? Porque é muito fácil falar assim, escolhe um bom investimento. Cara, mas por que é importante escolher? Você sabe? Tô olhando para minha esposa aqui, perguntando. Isso vai fazer diferença, né? Vai. Porque assim, o que você precisa desenvolver aqui é um olhar correto para saber se aquele ativo financeiro tem valor ou não. Para eu te falar isso daqui, eu vou te dar um exemplo que vai ficar mais claro, porque tem que sair daquela parte técnica, né? Eu poderia falar aqui de uma série de coisas relacionadas a valuation, mas eu vou te dar um exemplo.
Imagina, pô, não tem nenhuma nota aqui, né? Imagina que eu tô com uma nota de R$100 na mão. Pô, não tem nota lá de 100 conto, não? De 200. 200 ela tá rara, né? Eu vi essa nota uma vez na vida e depois nunca mais vi. Quando a nota tá chegando ali, ó, o Paulo falou assim, faz toda a diferença saber o preço certo. Exatamente. Pessoal, eu quero pedir a vocês, enquanto a nota não chega ali, para vocês irem colocando as dúvidas aqui, ó, nos comentários. Aqui ou aqui, eu não lembro, não sei como é que tá, onde estão os comentários, que no final eu vou responder uma por uma, tá? Se for gerando dúvida. Vamos lá. Então, pensa comigo aqui. Dá um exemplo aqui, essa nota aqui, ó. 100zão, hein? Nota tá bonita, né? 100zão. Essa nota aqui, se eu fizer assim com ela, 100zão. Tá amassada. Quanto que vale? 100zão. R$100. Se eu cuspir nela, se eu continuar amassando ela mais, se eu pisar nela, se eu sujar ela, quanto que ela vale? 100zão. Continua valendo? Tá valendo? Você quer essa nota amassada? Tá amassado, você quer? Pois é. O que eu quero te dizer é o seguinte, que por mais que ela esteja amassada, que agora tá amarrotada, né? Tadinha. Tava arrumadinha, mas eu tive que amassar pra mostrar pra galera. Por mais que ela tá amassada, se eu falar assim, você quer essa nota? Quando eu tô no presencial, todo mundo quer. Por mais que ela esteja suja, às vezes até um pouco rasgada, se eu falar assim, você quer essa nota? A turma fala, quero. Por quê? Porque é fácil da gente ver o valor que ela tem, por mais que ela esteja suja. Tem gente que usa essa analogia para fazer para dar uma mensagem motivacional, mas não é essa a ideia aqui. Eu quero te dizer que por mais que a nota esteja suja, esteja amassada, esteja até um pouco rasgada, o valor dela continua o mesmo. Esse mesmo olhar você precisa ter quando você está olhando para um ativo financeiro. Por quê? Porque na bolsa, gente, ou no mercado financeiro de um modo geral, porque não tem só bolsa para investir, né? Você às vezes, principalmente renda variável, vai ver uma nota de 100 com um preço lá embaixo. O que eu tô te explicando aqui? A diferença entre preço e valor. O preço do ativo financeiro, ele tem variação, se a gente está falando de mercado de renda variável, ele tem variação diária e às vezes variações muito bruscas, tanto para cima quanto para baixo. Quando você cria esse olhar, você começa a enxergar notas de 100 a preço de 10. Você fala, agora é a hora, porque, poxa, isso aqui é uma nota de 100 valendo 10. Tá percebendo a importância de você saber o preço? Aí você tá vendo uma nota de 100 com preço de 1.000, mas isso aqui tá muito caro. É uma nota de 100. Eu quero uma nota de 100, mas tá com preço de 1.000. Ficou claro? Então você percebe que existe uma grande diferença entre preço e valor? Eu lembro lá, pessoal, que nas primeiras vezes que eu comecei minha mentoria pessoal, que hoje eu tô fazendo muito poucas, né? Mas as primeiras mentorias pessoais minhas era muito baratinho. Era tipo R$1.000, muito baratinho. Hoje minha mentoria pessoal tá custando, o preço é R$12.000. E assim, dependendo da forma, ao longo do tempo, isso tende a aumentar o preço. Mas o que eu entrego? Eu passei a entregar coisas diferentes? Não, é a mesma coisa. O valor, a percepção de valor da galera, o pessoal tá começando a perceber mais valor. E aí o preço pode ir equalizando com o valor. Percebe o preço e valor? A diferença entre preço e valor? E eu sei que vale muito mais, porque o cara muda a vida dele inteira. O cara cria uma estratégia, ele começa a ter renda sem trabalhar. Quanto vale isso para você, né? Quanto vale ter uma renda relevante, capaz de te dar liberdade financeira sem trabalhar? Quanto você pagaria para ter isso? O valor é muito mais do que isso, porque não é só a renda, pessoal. É o efeito que vem com a renda, porque você com uma renda mensal sem trabalhar, você não tem que preocupar mais com os boletos, você pode viajar mais com sua família. Por exemplo, esse ano foram 3 férias que eu já tirei, né? A gente está preparando a 4ª, ou para o final desse ano ou para o início do ano que vem. Então, você tem mais tempo com sua família. Hoje a gente acordou aqui, tava uma chuvinha gostosa,
e eu pude, sei lá, dormir um pouco mais, né? Um pouco além. Eu tive que acordar em função da live. E tá tudo bem, se eu quiser voltar a dormir agora, eu posso voltar. Cara, assim, ó, isso não tem preço. Se você vive uma vida estressante, trabalhando demais, eu já vivi uma vida assim. Eventualmente, tendo até que tomar remédio, dependendo da pessoa. Quanto que essa pessoa pagaria para ter paz? Para ter paz mental? Quanto vale isso? Aí a gente começa a ver que começa a ficar barato, né? Fala assim, custa 20 mil reais. Começa a ficar barato. Sacou? Então vamos lá. Entendido essa questão do preço e valor, você entende o porquê você precisa ter esse olhar para saber o que é um bom investimento e o que não é. Aí quando você entende isso, você começa a ver notas de 100 valendo 10 reais. E aí você fala assim, cara, isso aqui tá barato pra caramba. E aí você começa a achar esse tipo de coisa, esses ótimos investimentos, né? E por que é importante saber o preço certo? Agora eu vou compartilhar minha tela aqui contigo, para te mostrar o porquê que é importante saber o preço certo das coisas. Deixa eu preparar minha tela aqui para te mostrar essa necessidade. Como a gente está falando de preço, pessoal, eu vou abrir aqui um gráfico de preço, tá? Mas o gráfico de preço, ele é só didático, porque no dia a dia você não precisa olhar o preço para tomar suas decisões. Não precisa mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, isso aqui é o gráfico de preço, por exemplo, da Petrobras. Eu gosto de usar a Petrobras, que é uma empresa muito conhecida, e eu uso só ela para não ter aquele negócio. Tá indicando tal empresa. Não é uma indicação aqui, tá, pessoal? É realmente extremamente didático isso daqui. Então imagina que a pessoa comprou aqui em março de 2011, ó, ela comprou ações da Petrobras a R$ 26,66, que tá aqui, ó. Beleza? Março de 2011. Vamos ver o que aconteceu daqui para frente. Ó, a ação começou a cair, isso aqui é o gráfico de preço, né? Aí junho tá caindo, agosto tá caindo, aí subiu aqui, voltou para casa dos 20, lembra lá que tá no 26, em dezembro, ó, 23 em junho de 2012, aqui caiu de novo, agosto de 2012 aqui voltou 20 de novo, ele comprou por 26, tá? Aqui dezembro de 2013, né? Janeiro de 2013, na verdade. Caiu, olha só. Ó, 2013 ainda, 2014, eita, 2014, até reduziu o zoom aqui para esse, né? 2015, 2016 ainda, meu Jesus, 2017, deixa eu ver se aqui começou a melhorar, aqui começou a melhorar, aqui ó, 2018 ele começou a ter um lucro aqui. Ele poderia ter, eventualmente, se estivesse olhando só preço, né, não estivesse olhando renda, só rentabilidade. Olha só, de 2011 a 2018, a gente está falando aí mais ou menos de 7 anos. Quando você não sabe, quando você erra, na verdade, o ponto de entrada, o preço de entrada, você demora demais para ver a rentabilidade. Sabe qual que é o problema disso? Porque você pode estar falando assim, Arlindo, é só esperar os 7 anos. Beleza, mas na prática, dependendo do valor do que você colocou lá em 2011, você ficar 7 anos olhando o seu capital negativo, sabe qual que é a probabilidade aqui? De você vender na baixa e aí você perde dinheiro. Então é por causa disso que é importante esses 2 pontos. Primeiro, saber o que é um bom investimento. Eu não estou falando aqui que Petrobras é um bom investimento, mas você precisa saber isso. Segunda coisa é saber qual é o preço certo que você vai entrar. Se o preço está justo ou não. Porque senão você vai tomar tiro para a asa. Sacou? Tô falando aqui de um ativo de renda variável, enfim, mas isso se aplica a todos os ativos do mercado financeiro, independente se é ação ou não, tá? Esses 2 pontos são muito importantes.
E aí, assim, sabendo disso, você tende a não perder dinheiro, tá? Show de bola? Por isso que é importante, por causa dessas duas coisas que é importante. Você saber, você usar para você não perder dinheiro. Aí você pode perguntar assim, mas quanto tempo que eu preciso para analisar isso? Porque né, tem gente que fala, tá parecendo muito complicado. Quanto tempo que eu preciso? Cara, você precisa de meia horinha por mês, como eu disse. Meia horinha por mês. O que eu preciso para começar a ter renda com os investimentos? Agora vem 3 pilares. Eu queria que você anotasse. 3 pilares. Anota aí, porque isso aqui pode mudar o seu jogo. Primeira coisa, nós já passamos por esses 3 pilares, né, aqui nesse treinamento e vamos continuar conversando sobre eles. Primeiro pilar é mentalidade correta. O segundo pilar é gestão das suas finanças, gestão dos seus investimentos. E o terceiro pilar é geração de renda. Esses 3 pilares faz com que você tenha renda mensal crescente com seus investimentos. Na verdade, o que você for fazer na sua vida, se você tiver esses 3 pilares, vai ser sucesso. Mentalidade, gestão e geração de renda. Isso vai mudar o seu jogo. Saber se o investimento é bom ou ruim faz parte da geração de renda. Faz parte desse pilar. É o que a gente está entrando hoje. A gente entrou um pouco mais nesse pilar geração de renda. Todo esse curso aqui, toda a minha metodologia de investimento está embasada nesses 3 pilares. Mentalidade, gestão e geração de renda. E é interessante que o pilar geração de renda, depois que você alinha o pilar mentalidade, o pilar gestão, o pilar geração de renda, a renda não vem só dos investimentos. Aí eu vejo pessoas, né, que aplicam essa metodologia e começam a ser promovidas no trabalho, elas começam a fazer renda extra, elas começam a crescer na vida. Porque o pilar geração de renda você vira uma máquina de fazer dinheiro de fato. Trabalhando ou sem trabalhar por isso. Mas o que eu foco é fazer dinheiro sem trabalhar, mais por isso. Porque as pessoas geralmente já trabalham tanto, né? Então agora as pessoas precisam aprender a fazer dinheiro sem trabalhar mais. Porque, gente, é muito sem relação você ter mais dinheiro e trabalhar mais. Às vezes as pessoas trabalham mais e têm menos dinheiro. O que eu experimentei na minha vida, agora eu vou falar de vida profissional, abrir um parênteses para falar um pouquinho de vida profissional. O que eu experimentei na minha vida profissional era, quanto menos eu trabalhava braçal, né, ali no dia a dia, ali, quanto menos eu trabalhava, mais dinheiro eu ganhava. E isso é uma habilidade. Quando a gente está falando quando a gente coloca a pitada do investimento, a gente trabalha igual ou menos e cada vez a gente tem mais dinheiro. Isso é surreal. Então o dinheiro vindo para você não está relacionado com trabalhar mais. E isso é uma crença que eu tive que quebrar na minha vida. Eu achava que para eu ter mais dinheiro eu precisava trabalhar mais. E não tem relação. Para você ter mais dinheiro você precisa ter estratégia, você precisa trabalhar mais com a cabeça. Você precisa ter inteligência financeira. Foi por isso que o primeiro livro que eu comecei a ler foi Investidor Inteligente. Que eu falei o seguinte, cara, eu tô burro, eu preciso de inteligência nessa parada. Aí eu vi aquele livro, né, Investidor Inteligente lá, nem sabia quem era o Warren Buffett, nem sabia quem era o Benjamin Graham, nem sabia quem era essa turma. Eu falei, cara, eu preciso de inteligência financeira. Então eu vou começar a ler esse livro aqui. Porque eu tava trabalhando mais e tendo menos dinheiro. Não, vamos embora, vamos fazer a coisa crescer. E aí eu tive que quebrar essa primeira crença, né? Que para você ter mais dinheiro, você não precisa trabalhar mais. Você pode ter mais dinheiro sem trabalhar mais. E é isso que eu acho bonito no mundo dos investimentos. E é totalmente acessível e totalmente democrático, né? Porque assim, se você tem a ação que vai pagar o dividendo, se você tem o fundo imobiliário que vai pagar o rendimento, se você tem lá o tesouro direto que vai pagar o juro, se você for investidor, você vai receber sua renda. Saca? Não tem acepção. E isso eu acho muito legal. Acho muito bom. Você está percebendo que você não precisa ser um especialista para investir?
Você está percebendo isso aqui que, cara, você, da sua casa, no conforto do seu lar, com acesso à internet, você pode tomar decisões que vão mudar a sua vida para sempre, sem ser um especialista. Lembra lá daquela analogia do jet ski que eu fiz? Se você tem pouco dinheiro, isso é uma vantagem para você no início. Porque você vai ter um jet skizinho, vai ser muito mais fácil para você manobrar esse negócio. Percebeu que é simples? Você precisa de um método certo, um método que coloca dinheiro no seu bolso. E os fundamentos desse método eu estou passando nesse curso para você. Até hoje eu não verbalizei isso. Hoje foi o primeiro dia que eu verbalizei. Mas a gente está trabalhando o pilar mentalidade, o pilar gestão e o pilar geração de renda. Se você viu as aulas todas até aqui, você deve ter percebido isso. E hoje você está com a oportunidade, teve a oportunidade de entender esses 3 pilares. Importante também, pessoal, nesse finalzinho aqui, você deixar seu like e compartilhar esse treinamento, compartilhar os canais, né? Se você está vendo no YouTube, compartilhe o YouTube. Se você já foi no Instagram, compartilhe o Instagram. Eu achei muito legal uma pessoa que tirou foto da live aqui e compartilhou nos stories. Pode fazer isso que eu recompartilho vocês, né? Isso faz com que a gente cresça cada vez mais e a nossa comunidade vai ficando cada vez maior. Mais pessoas vão se transformando, isso é muito bom, né? Eu gosto demais de ver pessoas mudando, ver pessoas... Por exemplo, teve uma menina que mandou uma mensagem falando assim: Arlindo, eu comecei a ter esperança. Olha que louco isso. Eu comecei a ter esperança porque, cara, eu não sabia que dava para, por exemplo, ter renda com os investimentos. E a gente ver pessoas com esperança novamente, porque eu comecei a ter esperança, é porque não estava tendo, né? Cara, isso pode mudar vidas. Isso pode tirar o camarada de um atoleiro brutal. É o que eu tava. Eu tava com a dívida de 100 mil reais antes de descobrir isso daqui. Na época, eu ganhava 2.500, cara. Era horroroso. Eu não imaginava que isso ia mudar a minha vida tanto. Então, por isso que é importante você compartilhar. Não é assim, compartilha aí só pra eu crescer, tipo blogueirinho, né? Não, meu negócio não é ficar grande na internet. Meu negócio é ajudar mais pessoas. E é por isso que eu peço pra você compartilhar.